Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Iniciamos esse santo culto de louvores a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos iniciar louvando o Senhor com o cântico de número 409. 409. Vamos cantar o hino 91. 91. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Glória
Glória a Deus. Hino 143, 143. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Irmãos, enquanto cantávamos esse hino, o Senhor me fez atenção à segunda estrofe, aonde diz: venha Cristo sem tardar, paz e vida quer te dar. Deixa a senda que a morte te conduz. Cristo vê teu coração, Ele quer te despertar. Vem depressa ao Cordeiro, sem tardar. Glória a Deus, se porventura alguém hoje, ao iniciar, assistindo esse culto, ao início desse culto, porventura há no teu coração uma dúvida, se serve ao Senhor, se não serve ao Senhor. Glória a Deus.
Você, certamente, se o Senhor coloca no nosso coração, é porque tem necessidade. E se porventura você sentir um vazio dentro da tua alma, a necessidade de que esse vazio seja preenchido, aleluia, a necessidade de você seguir a um Deus puro e verdadeiro, glória ao nome do Senhor. Esse é o momento, te diz o Senhor, é um sinal de que o Senhor te quer ver servindo Ele na face dessa terra. Glória ao Senhor, o Senhor te chama para que você venha sem tardar, sem demora. Glória a Deus, porque Ele quer dar vida para você, vida espiritual. Glória a Deus, Ele quer que você deixe as coisas do mundo, que você deixe as maldades do mundo. Aleluia, Ele diz para você, através da estrofe desse hino, que Ele enxerga o que está dentro do teu coração. Ele quer te despertar essa tarde e te chama mais uma vez, vem depressa ao Cordeiro sem tardar. Glória ao nome do Senhor. Tira a dúvida do teu coração, se dispõe a fazer a vontade de Deus. Ele quer preencher o vazio que tem dentro da tua alma, quer te encher de alegria, te trazer para essa fileira santa e te dar um motivo de muito glorificar o nome dele na terra. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Glória a Deus, bendito seja o Senhor. Aleluia. Então, somente o que o Senhor quer de você é a tua obediência, é você se dispor a servir ao Senhor de puro e sincero coração. Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o Senhor. Glória a Deus. Nós vamos agora, irmãos, buscar a face de Deus em oração. Será apresentado todo o decorrer deste santo culto, todos os pedidos que chegaram através do chat da live. Também foram feitos diversos pedidos no nosso grupo de WhatsApp da igreja, além dos pedidos individuais que se apresentaram. Deus dará a graça de apresentar todos eles, todo o decorrer do andamento desse culto, que o Senhor possa nos abençoar, nos ajudar, e que tudo seja feito de acordo com a sua vontade. Também que mais uma vez o Senhor possa, do alto do céu, revelar um passo da sua palavra e falar com a nossa necessidade. Estreita a tua comunhão, liga a tua mente ao céu. Aleluia. Interpreta agora como se, nesse momento de oração, o Senhor estivesse ouvindo o clamor do teu pensamento. Glória ao Senhor, e certamente Ele ouvirá e trará a você, aleluia, uma solução, uma luz. Glória a Deus, e você terá certeza do poder que tem a tua oração também. Unidos em comunhão, buscamos a face de Deus em oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia, Senhor. Nosso bondoso Deus e glorioso Pai, diante da Tua presença, Senhor, eis que mais uma vez nessa tarde nós nos encontramos para, em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, alçarmos, Senhor, a nossa voz em oração. Bendito seja o Teu nome, para que nós possamos, Senhor, mais uma vez essa tarde, usar do direito que o Senhor concedeu para cada um de nós, de poder falar contigo, de poder apresentar a Ti as nossas necessidades, Senhor, e na certeza de que o Senhor está pronto a nos ouvir também. Graça Te damos, Senhor, porque essa tarde tem preparado este santo culto, onde nós já entoamos 3 hinos, os quais o Senhor já por misericórdia começou a visitar o nosso coração, e agora, Senhor, nós vamos em oração apresentar a Ti todas essas necessidades, Senhor, que chegaram através do chat da live. São tantas as necessidades, e nós as entregamos todas elas, cada uma nas Tuas mãos,
e pedimos a sua providência, Senhor, mediante o teu querer, mediante a tua vontade, Senhor, que o Senhor tome conta de cada um desses pedidos, e o Senhor possa, Senhor, descer com a tua presença e com a tua providência na vida de cada um daquele que pede. Aleluia. Apresentamos, Senhor, as famílias enlutadas, aqueles que estão internados, Senhor, ainda, Senhor, clamando por uma libertação, que o Senhor possa vir ao encontro de cada um, liberdade, Pai amado. Toma nas tuas mãos, Senhor, os pedidos que chegaram no grupo de WhatsApp. O Senhor faz menção, Senhor, e faz lembrar agora, Senhor, da nossa irmã Maria Ana de Ourinhos. Aleluia, que apresentou a nossa irmã Gabi, Senhor, uma jovem que estava, bendito seja, enferma, Senhor. Aleluia, desenganada praticamente. Pai Santo, nós te damos graças porque nós já soubemos que o Senhor tem sido com essa jovem também, com a Gabi. Senhor amado, apresentamos nas tuas mãos nossa irmã Carmen, Senhor, que pediu de uma forma tão angustiada que estava, pediu oração, vai ao encontro da tua filha, Senhor. Também, Senhor, a nossa irmã de Bragança Paulista, nossa irmã Val, toma nas tuas mãos, Senhor. Aleluia, as tuas filhas, aleluia, pede oração com tanta certeza que o Senhor possa vir ao encontro de cada uma delas, e nós te pedimos, Senhor, vai ao encontro de cada uma delas também. A irmã Mônica, a esposa dele, Senhor, conforta, Senhor, ser com eles nesse momento tão difícil, pelo amor do teu nome. Te apresentamos nas tuas mãos, Senhor, todo o decorrer deste santo culto. Em tudo nós te pedimos a tua guia, a tua luz, a tua direção, Senhor, e que tudo seja feito de acordo com a tua guia de acordo com a tua vontade também. Te pedimos ainda, Senhor, manda mais uma vez essa tarde um passo da tua palavra e fala com a necessidade do teu povo. Pai amado, tudo entregamos nas tuas mãos, Senhor, e tudo te pedimos, em nome do Senhor Jesus, teu Filho amado, o qual é bendito em eterno. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Bondoso Senhor. Irmãos amados, convido os irmãos para estarem congregados conosco na Vila Carrão. Hoje, às 18h30, nessa fase de transição, nossos cultos se iniciarão um pouco mais cedo, para que possam finalizar mais cedo também. Vamos iniciar às 18h30 e até às 20h nós vamos, com a guia de Deus, finalizar o culto, para que dê tempo que todos voltem para casa em paz, sem nenhum tipo de problema, e o nome de Deus possa ser glorificado também. Pedimos à Irmandade que se esforce na parte das ofertas, das coletas, os dízimos, as primícias, porque temos muitas necessidades, muitas despesas, irmãos, e contamos com a ajuda da Irmandade. O endereço da nossa igreja da Vila Carrão é Rua Otávio Vasco do Nascimento, número 390. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. O Pix daqui de Alphaville está no cantinho da descrição da tela. E os irmãos, por gentileza, de acordo com o Senhor tocar no vosso coração, sirvam a Deus nessa parte também. Glória a Deus. Vamos cantar o hino 314. 314. Glória a Deus.
Louvado seja o Senhor. Permaneçamos nessa comunhão. O Senhor revelará um passo da sua santa palavra. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Santo Deus. Deus seja louvado. Amém. O Senhor nos trouxe à frente, irmãos, sua palavra no livro de Juízes, no capítulo 6. Capítulo de número 6 do livro de Juízes. Glória a Deus. Santo Deus. Lemos com a ajuda de Deus e a guia do seu bom Espírito. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas, e as fortificações, porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente contra ele subiam. E punham-se contra ele em campo, e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza. Então, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com os seus gados e tendas, vinham como gafanhotos em tanta multidão, que não se podiam contar, nem a eles, nem os seus camelos, e entravara na terra para destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, chamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um homem profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão. E vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam. E os expeli de diante de vós, e a vós dei a sua terra. E vos disse: Eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Orfa, que pertencia a Joás, a Biatzrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força
e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com o que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu menor na casa do meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Amém. Somente até aqui, meus irmãos. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Santo Deus. Situação bastante difícil. Glória a Deus do povo de Deus naquela época. Por conta que o Senhor havia lhes feito muitas promessas e havia também cumprido na vida deles muitas promessas. No entanto, irmãos, numa determinada época, o povo de Deus começou a se desvencilhar das coisas santas, começou a desobedecer o Senhor e a praticar aquilo que desagradava a Deus. De forma que o Senhor permitiu que por aquele período, por aquele espaço de tempo, eles fossem entregues nas mãos dos midianitas. Glória a Deus. Por pura desobediência, irmãos, por um problema que eles mesmos ocasionaram. Eles tinham tudo nas mãos deles. O povo de Deus era abençoado. O Senhor havia lhes prometido fazer muitas maravilhas e tinha feito. Mas, por conta da desobediência deles, o Senhor permitiu que eles passassem por essa provação, de forma que tudo que eles faziam, tudo que eles trabalhavam, eles não conseguiam colher. Eles estavam trabalhando em vão. Os midianitas vinham e levavam tudo embora por permissão de Deus. A ponto de que eles até se escondiam em cavernas, viviam escondidos dos midianitas, irmãos. Tudo que o Senhor nos promete, Ele cumpre. Tudo que o Senhor promete fazer para nós, Ele faz. Mas o Senhor também, aleluia, exige de nós a obediência. Exige de nós que nós façamos as coisas dentro dos seus preceitos, que nós os sirvamos da melhor forma possível. Não dá para nós exigirmos do Senhor uma providência, nós exigirmos do Senhor uma libertação, exigirmos maneira de falar, exigirmos que o Senhor faça algo por nós, se nós, na verdade, também estamos andando de qualquer maneira. Estamos fazendo as coisas de acordo com a nossa vontade, levando as coisas de qualquer jeito. Não, irmãos. O Senhor é amor, o Senhor é perdão, o Senhor é misericórdia, mas nós não devemos abusar dos limites que o Senhor impõe a cada um de nós. Não dá para ser servo de Deus e andar de qualquer maneira. Não dá para se intitular servo de Deus e não darmos um bom testemunho. Ou até, irmãos, vou mais além. Não dá para
sermos alguma coisa perante os outros lá fora e nós mesmos não praticarmos o que falamos, não praticarmos aquilo que nós pregamos. Glória a Deus. E o Senhor quer chamar a nossa atenção essa tarde, irmãos, para que nós tomemos cuidado, cuidado com o nosso andar, cuidado com o nosso falar, cuidado aonde nós estamos indo, com quem nós estamos convivendo, o que e a que nós estamos dando ouvidos. Aleluia, de maneira que nós não venhamos a nos permitirmos sermos poluídos com alguma coisa que desagrada ao Senhor. Glória ao nome do Senhor. O povo de Deus naquela época sofreu bastante, porque o Senhor assim permitiu. Aleluia, foi a forma que o Senhor permitiu de alguma maneira os fizesse ver aquilo que eles tinham feito. Foi a maneira que o Senhor utilizou para fazer com que eles dessem atenção a como estavam andando e ao que estavam fazendo. E hoje o Senhor nos chama a atenção também. Vamos procurar melhorar diante da presença de Deus. Vamos procurar ser mais sinceros, glória ao Senhor, e procurar a não utilizar as coisas de Deus só da boca para fora, só falar e não praticar, só exigir de alguém alguma postura e não dar o exemplo. Nós temos que procurar passar para as pessoas a grandeza do nosso Deus com os nossos exemplos, com a nossa forma de nos portarmos, tanto perante os que estão fora do nosso convívio, das nossas igrejas, como até mesmo nós dentro da nossa casa. Que façamos uma reflexão e tenhamos um procedimento de ser mais cristão, de ser mais sincero, de confiar mais na palavra de Deus e procurar andar de acordo com os seus ensinamentos. É fato que nenhum de nós somos santos e não conseguimos viver em santidade 100% todo momento. Temos os nossos momentos de nervosismo, saímos um pouco da comunhão, isso é natural. Mas dentro daquilo que é possível, procuremos ter um porte cristão, uma vida cristã, para que nós tenhamos um bom testemunho. E quem ouve nós falarmos, saiba, não, aquele irmão está falando, mas ele tem exemplo para dar. Aquela irmã está falando, mas ela tem exemplo para dar. O Senhor quer nos ensinarmos na tarde desse dia a termos uma consciência maior daquilo que Ele requer de cada um de nós e daquilo que nós possamos fazer para melhor agradar Ele na terra. Porque certamente nós agradando ao Senhor, não que façamos nada em segundas intenções, mas é inevitável. A recompensa vem, a ajuda vem, o socorro do Senhor vem na vida de cada um de nós. Então, saibamos nos portar melhor diante da presença de Deus, ter um porte de cristão. Aleluia. Irmãos, e o porte de cristão? As pessoas às vezes se equivocam, achando que você tem que ser santo, que não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. Não, nós estamos falando de restrições. Tudo com ponderação, tudo com entendimento. O que não pode é falar que é cristão e sair por aí arrumando encrenca,
xingando, falando palavras feias para as pessoas. Aleluia. Onde os que estão de fora olham e falam, como que ele pode ser um servo de Deus, uma serva de Deus, e tomar uma atitude dessa, e falar dessa maneira, xingar, dar um mau exemplo desse jeito. Então, tomemos cuidado, irmãos. O Senhor está nos trazendo um ensinamento essa tarde, para que nós possamos entender também porque Ele permite que nós venhamos a passar por muitas situações difíceis, por muitas situações delicadas, e venha nos ensinar a melhor servi-lo na terra. Glória a Deus. E nessa época, irmãos, que o povo de Deus estava passando por essa grave provação, aleluia, o Senhor se comprazeu e mandou um anjo, aleluia, a observar Gideão, aleluia, que estava malhando o seu trigo para esconder dos midianitas, no lugar mais improvável que ele poderia estar malhando o trigo dele. Um lugar onde era para se fazer as uvas, né? O vinho, se pisar as uvas para fazer o vinho, chamado de lagar, escondido do vento, sendo que para se malhar o trigo, o ideal era estar exposto aonde bate o vento, para que o vento possa auxiliar esse trabalho de malhar o trigo. Mas ele estava lá, como diz aqui, na sua pequeninice, na sua simplicidade, ele estava lá, malhando o trigo dele, fazendo o trabalho dele, procurando, aleluia, prover o seu sustento. Ele não estava reclamando, ele não estava se maldizendo, aleluia. Ele não estava colocando a culpa daquilo que ele estava enfrentando em um ou em outro. Ele estava malhando o trigo dele. Então, se você tem o costume de reclamar de um, reclamar de outro, arrumar um culpado para os seus problemas, glória ao Senhor. O Senhor te admoesta a você fazer a tua parte, a fazer o melhor que você pode. Aleluia, aleluia. Em vez de reclamar, faça o teu melhor. Em vez de querer culpar alguém, procure fazer a tua parte. Não achar culpados, e sim você pelejar. Fazer como Gideão, malha o teu trigo, mesmo no lugar mais improvável, que era o que estava acontecendo com Gideão, malhando o trigo dele no lugar mais improvável, mas ele estava lá, pelejando, lutando. Aleluia. E o Senhor o enxergou, de modo que, aleluia, quando o anjo do Senhor foi falar com Gideão, aleluia, ele até num tom de brincadeira, porque não via nele condição, aleluia, falou para o anjo, porque o anjo chamou de guerreiro, glória ao Senhor, aleluia. E como é que poderia ele ser um guerreiro? Como é que poderia ele ser alguém sendo o menor da sua casa, da casa do pai dele, o menor da sua tribo, uma tribo pequena? Irmãos, é daquilo que nós julgamos como improvável que o Senhor torna possível na nossa vida. É daquilo e que muitas vezes nós não damos valor, é que o Senhor encontra um valor. E se hoje você acha que você não tem valor, se você acha que as coisas na sua vida são improváveis de acontecer para te beneficiar, se você acha que as coisas na sua vida estão de uma forma em que você não consegue ver por onde o Senhor possa chegar, é justamente aí que o Senhor gosta de operar, de provar
para você o tamanho do poder dele, de provar para você, glória a Deus, que não importa o tamanho do problema que você esteja passando, como aquele povo estava passando por aquela dificuldade, sendo perseguido pelos midianitas, aleluia, e de forma que só restava a eles se esconderem para procurar sobreviver. Mas o Senhor, chegou o momento onde o Senhor disse que bastaria de provação, bastaria o sofrimento, que tinha chegado ao fim, e usou do pequeno Gideão para iniciar, aleluia, novamente, aleluia, a exaltação do povo de Deus naquele lugar. Do improvável, o Senhor tornou provável. Do menor, o Senhor tornou o maior. Da onde não tinha condição, foi de onde o Senhor resolveu tirar a condição, para que ele pudesse mostrar o tamanho do seu poder. Aleluia, mostrou para Gideão que se julgava tão pequeno, que se julgava tão, aleluia, incapaz de fazer aquilo que o anjo falou para ele. Glória ao Senhor, foi dele que o Senhor se usou. O Senhor se usa de quem ele quer. Aleluia, na hora que ele quer, da forma que ele quer. Não deixa o adversário querer te enganar. Não deixa o adversário querer tirar do teu coração a certeza que o Senhor colocou. Não deixa a voz maligna do adversário te fazer vir a menos na presença de Deus. Você é um Gideão na minha presença. Por mais pequeno que você acha que você seja, te diz o Senhor, é o pequeno que eu faço grande. É do pequeno que eu me utilizo para fazer as obras mais bonitas. Olha, porque o que é provável, o que é esperado por todos, normalmente não é a forma que o Senhor gosta de operar. Aleluia! O Senhor quer edificar a nossa fé. O Senhor quer nos trazer a certeza, aleluia, que se nós confiarmos nele, ele estará pronto a agir ao nosso favor. O Senhor quer, aleluia, tirar o pequenininho, aleluia, da onde está se achando tão simples, tão sem condição, te dar condição, aleluia, para você falar das grandezas e das maravilhas do Senhor, para você falar, aleluia, das obras que o Senhor fez, para você falar da onde o Senhor vai te tirar, da forma que Ele vai se utilizar da tua vida, aleluia, para servir de exemplo, aleluia, glória ao nome do Senhor. Ele não precisa temer, glória ao Senhor, como o Senhor disse para Gideão, aleluia, você não precisa temer, porque é o Senhor que vai te ajudar, é o Senhor que vai pegar na tua mão e que vai pelejar junto com você. Glória a Deus, se alguma coisa se apresentou na tua vida que está tirando a tua paz, tirando o teu sono, te enchendo de dúvida e de confusão, que hoje a dúvida e a confusão seja dissipada pelo poder dessa palavra. Vai, Gideão, aleluia, eu vou preparar os soldados certos para te acompanhar, eu vou preparar os caminhos para você passar, eu vou, aleluia, trazer luz ao seu entendimento da maneira que eu quero que você faça. Eu vou colocar as palavras na sua boca. Aleluia, se te faltou a condição material, o Senhor vai te preparar a condição material. Mas o Senhor quer fazer uma grande obra na tua vida. Aleluia, para que você possa ter certeza que da pequeninice que você se encontrava, glória a Deus, o Senhor vai aparecer. O Senhor vai transformar grande aquele que é pequeno. O Senhor vai encher de condição aquele que não tem condição.
Glória ao nome do Senhor. E não adianta, não precisa temer o teu adversário, porque por mais que à tua volta, aleluia, estejam vários tipos de atitudes do adversário querendo te afrontar, por mais que à tua volta estejam todos contra você, ali você se sentindo tão fraco, tão fraca, tão pequeno, tão pequena, tão inútil, o Senhor te diz, glória a Deus, assim como foi permitido até aquele tempo a perseguição do povo de Israel, aleluia, foi permitido até hoje a tua opressão, foi permitida somente até hoje o teu medo, foi prometido somente até hoje a tua falta de confiança, porque a partir de agora o Senhor vai encher você de fé, de esperança, de força, para que você possa, como Gideão, poder batalhar, pelejar uma boa peleja, batalhar um bom combate, e com a ajuda de Deus, o teu Criador, você possa ser vitorioso e possa ser vitoriosa. Então, aleluia, não deixa a afronta do adversário tomar conta de você. Não deixa a preocupação tomar conta das suas noites de sono, porque hoje o Senhor te chama de Gideão. Aleluia, e mesmo que você não tenha condição de resolver, o Senhor vai resolver para você. O Senhor vai tomar os caminhos a seu favor. Aleluia. E você vai ter muito motivo de glorificar o nome do Senhor, da certeza da presença do Senhor na tua vida. Glória ao nome do Senhor. Peleja, Gideão. Aleluia. Mesmo que você ache que a tua força seja pequena, o Senhor te diz hoje por essa palavra, a tua força será aumentada, aleluia, a tua esperança será aumentada, a tua confiança será aumentada, e você vai combater um bom combate. Glória a Deus, não temas, o Senhor será contigo, não temas, o Senhor vai te ajudar, vai pelejar com você, aleluia, e aquilo que parecia tão difícil, que parecia tão sem solução, que parecia impossível, é a maneira que o Senhor vai operar e transformar tudo na sua vida. O impossível vai se tornar possível daqui para frente. O pequenino vai se tornar grande diante da presença de Deus. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Agradecemos a Deus em oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, glória ao Senhor, aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor, aleluia. Pai nosso que está no céu, diante da Tua presença, Senhor, mais uma vez, Senhor, nos encontramos com o nosso coração humilhados diante da Tua presença. Te damos graças, Senhor, por este santo culto, pelos hinos que foram entoados, pela oração de súplica e, maiormente, Senhor, pela Tua santa, bendita e poderosa palavra. Te damos graças, Senhor, porque hoje o Senhor tem reforçado a nossa esperança, que assim como a de Gideão, Senhor, não via nele condição, não via nele, Senhor, nenhuma maneira dele ser vitorioso em alguma coisa. Aleluia, o Senhor foi com ele. Aleluia, e o Senhor prometeu que será conosco também. Te damos graças, Senhor, porque o problema grande na nossa vida hoje vai se transformar num problema pequeno, porque nós temos certeza e convicção do poder da Tua palavra. Pai amado, grava essa palavra no nosso coração, Senhor. Enche-nos cada vez mais de fé, de esperança e de força, Senhor, para que nós possamos batalhar, pelejar e combater um bom combate. Senhor, continua nos ajudando, nos abençoando, aleluia, e dá-nos a graça, Senhor, de sempre nós podermos contar com a Sua presença, nos ajudando
e nos iluminando em tudo, Senhor. Nos corrigindo também, é bem verdade, e que nós possamos ter consciência, Senhor, daquilo que o Senhor requer de cada um de nós, aonde o Senhor quer que nós modifiquemos, Senhor, alguma coisa que estamos falando, ou algum procedimento, Senhor nosso, que porventura esteja te desagradando. Senhor, eis-nos diante da tua presença, Senhor, nos perdoa, nos guarda e nos ajuda pelo amor do teu nome. Aquilo que há em cada um de nós, Senhor, que te desagrada, te pedimos que o Senhor tire e acrescente, Senhor, em cada um de nós aquilo que vem a agradar a ti. Pai amado, graça te damos em tudo, Senhor. Abençoa, Senhor, e entra na casa, Senhor, de cada um dos teus filhos e das tuas filhas que estão assistindo essa transmissão. Aleluia. Prepara, Senhor, o coração deles para que possam participar dos cultos agora à noite e o Senhor possa mais uma vez alegrar o coração do teu povo também. Senhor amado, em tudo te rendemos graças, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, o teu Filho, que é bendito em eterno. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Santo é o Senhor. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Santo é o Senhor. Glória a Deus. Vamos cantar o hino 2, 3, 4. Louvado seja o Senhor. Aleluia, Pai. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Nossos cultos online
da Vila Carrão, no caso, são transmitidos às quartas-feiras às 14 horas e aos sábados também às 14 horas, sendo que, por enquanto, nossos cultos presenciais são das 18h30 às 20 horas, para ficar bem reforçado para a Irmandade. Não esqueçam dos horários e, se porventura sentirem de congregar conosco, está aqui o QR Code com o meu celular, mandou uma mensagem para mim, eu explico direitinho como faz para chegar. Na Zona Leste, Vila Carrão, Rua Otávio Vasco do Nascimento, número 390. Estou aguardando a visita dos irmãos lá com bastante alegria. Vamos orar o Pai Nosso, irmãos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos induzas cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Que a santa paz de Deus, aleluia, a comunhão do seu bom Espírito, os conselhos da sua palavra permaneçam gravados em nossos corações para sempre. Amém.